videoaula, dessa vez a aula de ciências, para a gente poder corrigir a nossa atividadezinha do caderno que a gente realizou na aula de sexta-feira passada, certo? Então vamos lá, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente está estudando aí um pouquinho sobre a questão, né, dos seres microscópicos, micro-organismos, e é claro, a gente está vendo ali tanto aqueles que são benéficos à nossa saúde, né, quanto os que são ali maléficos à nossa saúde. Mas, professor, o que é que são micro-organismos? Basicamente, micro se refere aí a um ser ou um objeto, certo? Que seja muito pequeno ao ponto de eu não conseguir ver mesmo a olho nu, tá bom? E organismo são todos ali os seres vivos. Como micro-organismos nós vamos ter fungos, tá? Importante lembrar, fungos eles podem ser tanto micro, pequenos ao ponto de eu não conseguir ver a olho nu, quanto tem também os fungos aí em um tamanho maior, né? Macros, nós seres humanos, os gatos, os cachorros, os papagaios, né, são macro-organismos, são organismos com um tamanho, uma proporção maior, beleza? São visíveis a olho nu. Os fungos, como a gente conhece normalmente, são aqueles cogumelos, certo? Temos aí os cogumelos, são um tipo de fungo, e temos outros aí um pouquinho diferentes, como por exemplo a levedura, o bolor, tá? Aquele bolorzinho que aparece quando você deixa o pão muito tempo fora ali da geladeira, quando você deixa o pão muito tempo sem consumir, um local escuro, úmido, é um local perfeito que os fungos amam, tá bom? E eles têm um processo aí, né, de serem os decompositores da natureza, assim como eles temos aí também as bactérias. As bactérias também são decompositores naturais de toda essa matéria, de todo esse componente estaria ali morto, né? Seja plantas, animais ou até mesmo algum produto que nós seres humanos ali fabricamos, tá bom? Então, fungos e bactérias são dois dos micro-organismos, tá? No caso aí, ó, dos fungos e das bactérias, nós vamos ter aqueles que vão fazer bem à nossa saúde, né? E vamos ter aqueles que fazem mal a ela, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Além desses dois micro-organismos, nós também vamos ter os vírus, que são micro-organismos entre aspas, certo? Por que eles são entre aspas, professor? Bom, o motivo é porque os micro-organismos, eles passam assim, quando estão fora do nosso corpo, uma espécie de período de dormência, tá certo? É como se eles não estivessem vivos quando estão fora do nosso corpo. Mas no momento em que eles entram no corpo de alguém, num animal, de uma pessoa, tá certo? Eles começam a tentar se replicar, invadindo as células e assim tentando contaminar mais pessoas. Beleza? E é claro, além dos vírus, nós também vamos ter os chamados protozoários. Vocês vão estudar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas eles são ali muito parecidos com as bactérias. Tem um tamanho muito semelhante aí com as bactérias, tá bom? Detalhes interessantes, pessoal. Enquanto a bactéria, que é muito pequenininha, o vírus ele é ainda menor do que a bactéria, certo? O vírus é muito pequeno mesmo. É quase ali assim, 1/1000, né, do que a bactéria ali seria em tamanho, e ela é muito pequena. Beleza? Mas vamos lá, vamos seguir aqui então com a nossa atividade, né? Eu falei sobre a questão das bactérias, dos micro-organismos benéficos e dos que são maléficos, é isso? Vamos ver aqui para que servem, ou melhor, o que eles podem nos trazer de benéfico. A gente pode ter aí micro-organismos que vão nos ajudar na produção de remédios. Vamos ter aí micro-organismos que nos ajudam na produção de alimentos, tá? Temos também micro-organismos que estão dentro do nosso corpo e na nossa pele, que fazem uma espécie aí de segurança, né, para o nosso sistema, tá certo? Nosso sistema orgânico aqui, ele funcionar com mais tranquilidade. Os que estão dentro do nosso corpo a gente vai chamar de flora intestinal, certo? Eles são vitais para que a gente consiga processar certos alimentos, né? E sem eles, é claro, a gente passa aí por uma situação bem complicada. Então é preciso a gente ter esses micro-organismos para realmente a gente conseguir viver com tranquilidade, tá bom? Enquanto esses micro-organismos do bem fazem muitas coisas positivas para a gente, né? Aqui nesse vídeo não daria para eu citar todas elas. A gente também vai ter aqueles micro-organismos que fazem mal, tá bom? Principalmente aí a questão dos vírus. Os vírus são um mal, né, de forma geral aí,
para a nossa vida, tá? A gente está passando por uma pandemia, vocês sabem, né? O Covid-19 ele é um vírus, qual é o grande problema do vírus? Assim como as bactérias também, mas os vírus eles têm um grande poder de mutação. Peraí, professor, eles são X-Men? Não, mas eles conseguem se modificar, certo? Conseguem se adaptar com muito mais facilidade. Eles vão se modificando, modificar aqui, às vezes de forma aleatória, às vezes porque realmente ali passou por uma situação em que, para poder continuar se propagando, esse é o objetivo de todos os seres vivos, né? A continuação da espécie, certo? Eles vão se modificando, e isso aí justamente garante que eles consigam se espalhar pelo mundo inteiro, como foi o caso do Covid-19, tá bom? Mas vamos ter outras doenças como a Zika, a chikungunya, né? A dengue, que também são vírus e também sofrem modificações, tá certo? E vão aí infectando várias pessoas, beleza? Então, vamos ter aqueles que vão fazer bem, como eu já falei, e temos aqueles que fazem o mal para a nossa saúde, tá certo? Em especial aí o caso dos vírus, mas as bactérias não são menos perigosas também, tá? Vamos ter algumas bactérias e alguns protozoários que eles causam doenças sérias, doenças complicadas, tá bom? Que geram várias e várias consequências para a nossa vida. Mas vamos lá, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai aprofundar esse assunto em outras aulas, então vamos a passo para que a gente possa começar. Vamos lá. Primeira questão diz assim, ó, marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeiro, as bactérias só podem ser vistas por meio de microscópio. E aí, será que é verdadeiro ou falso? Resposta é verdadeiro. As bactérias só podem ser vistas através de microscópio, beleza? Elas são micro-organismos. Vamos lá. As bactérias produzem seu próprio alimento? Nem todas. A grande maioria é decompositora. Existem algumas, as chamadas cianobactérias, que vivem lá no mar, né? Elas fazem ali a fotossíntese, né? E elas produzem realmente seu próprio alimento, mas a grande maioria não produz seu próprio alimento. Então aqui seria falso, beleza? Os fungos alimentam-se de matéria morta ou vivem com parasitas no corpo de outros seres? Verdadeiro. Os fungos, assim como as bactérias, são decompositores da natureza. Eles são a última parte do ciclo, né, da nossa cadeia alimentar, tá bom? Depois deles, o ciclo reinicia de volta ali pelo produtor, consumidores e depois novamente para os decompositores, tá bom? Então aqui, ó, os nossos fungos, eles são realmente ali aqueles que consomem matéria morta. E outro detalhezinho, eles também podem parasitar, tá certo? O corpo de alguns seres vivos. Quem nunca ouviu aí falar do chamado fungo zumbi? Existe um fungo, pessoal, que se os esporos deles caírem, por exemplo, um inseto, tá certo? Eles conseguem justamente começar ali a meio que controlar certos movimentos desse inseto. Ainda não temos zumbis, tá bom? Ainda não temos zumbis aqui, mas estamos aí. A natureza é sempre muito habilidosa em criar, né, esses seres vivos e essas estratégias diferentes para sobreviver, tá bom? Então vamos colocar aqui verdadeiro. Vamos lá. Alguns fungos e bactérias são seres decompositores? Correto. Alguns fungos e bactérias são seres decompositores. As bactérias são encontradas no ar, no solo, no corpo humano? Sim, verdade. Eles estão em todas as partes. Inclusive aqui, ó, nas nossas mãos, né? Por isso que é importante lavar sempre direitinho as mãos aqui para que a gente possa se proteger. Lá no infográfico a gente vai ver como é que a gente faz aí para se proteger melhor com relação a essa questão, tá bom? Vamos lá. O bolor é um tipo de bactéria? Falso. O bolor não é um tipo de bactéria. O bolor é um fungo. Ok? Cogumelos também são fungos? Verdadeiro. Os cogumelos são fungos macroscópicos. Ok? Vamos ver agora o segundo. Ó. Anota aí para você não esquecer. Vamos ver agora as questõezinhas. Segundo,
Anote B para benefícios e M para malefícios. Alguns fungos causam doenças como frieira e micose. Correto, aqui então, isso aqui seria um malefício, tá bom? A frieira, a micose são fungos que fazem mal. Alguns fungos auxiliam na fertilização do solo, verdade. E isso aí é um benefício, certo? Porque sem esses fungos não teríamos produtores. Sem produtores, nós não temos aí alimento, tá bom? Os produtores, quanto os fungos eles são os decompositores naturais, são os faxineiros, né? Que limpam ali a área, devolvem os nutrientes para o solo. Os produtores eles vão utilizar esses nutrientes que estão no solo para iniciar um novo ciclo, uma nova cadeia alimentar. Beleza? Então, cada elemento da cadeia alimentar é essencial e os fungos não são exceção. Vamos lá, algumas bactérias são utilizadas na fabricação de queijos, iogurtes e coalhadas. Verdadeiro também. Isso aí é um benefício, certo? Letra B ali, ó, benefício. Algumas bactérias causam doenças como disenteria, tétano e pneumonia. Correto também, ó. Em especial, pessoal, turminha, isso aí é um malefício, tá certo? Principalmente na questão ali sobre a pneumonia. Teve muitas pessoas no passado que morreram por causa dessa doença. É uma doença que ela atinge a parte respiratória do nosso corpo, ok? Vamos lá. Alguns fungos são úteis na fabricação de vinhos e peixes. Correto também. Os fungos, eles fazem um processo chamado de fermentação. Então, eles fazem aí o bem, né, e produzem esses alimentos. Alguns fungos são úteis na fabricação de queijos e pães. Verdadeiro também. Isso aí é outro elemento benéfico, né, dos fungos, tá bom? Só um detalhezinho também. Eu marquei aqui queijo, né? As bactérias ajudam na parte do queijo, né? Da parte do iogurte, da coalhada, tá bom? E os fungos também têm essa participação. No caso aqui das bactérias, quando você está bebendo às vezes algum iogurte, né? Você vai encontrar escrito mais ou menos assim, ó, Lactobacillus vivus. Lactobacillus é o nome de uma bactéria, certo? E faz bem à nossa saúde, inclusive está ali presente na nossa flora intestinal. Sem ela, nós não teríamos uma boa saúde, tá bom? Então ela é essencial para que você mantenha a sua flora intestinal tranquila, beleza? Então anota aí, dá uma pausazinha nesse vídeo para a gente seguir. Vamos nessa. Aqui, ó, última aqui, né? Alguns fungos são usados na produção de remédios e antibióticos. Correto também. Existem fungos aqui, ó, que fazem esse processo, né, de criar antibióticos. O primeiro antibiótico, que é chamado penicilina, ele foi feito ali, foi descoberto, na verdade, porque um cientista estava fazendo experimentos, né, e ele acabou deixando uma cultura. Cultura não é a mesma coisa que a gente está falando aqui sobre música ou dança, tá, pessoal? Cultura é uma criação. É como se fosse ali uma fazendezinha de fungos, beleza? Ele fez uma cultura ali e de repente essa cultura ela acabou sendo tomada por fungos. Fungos ali que estavam impedindo que certas bactérias se desenvolvessem. Daí foi que descobriu justamente a penicilina, tá bom? E aqui nós temos algumas medidas, né, para a gente poder se proteger com relação a como evitar as verminoses. Essas mesmas medidas também podem ser utilizadas para a gente se proteger com relação à parte de fungos, mas dependendo aí da situação de qual é o micro-organismo, vai ter algumas alterações importantes que a gente precisa observar. Vamos ver aqui, ó, como evitar a verminose. Você pode anotar isso aí no seu caderninho, caso você não tenha feito infográfico, né, para que você tenha registrado essas orientações, beleza? Então lá, primeiro, beba somente água filtrada ou fervida. Se não tiver um filtro, né, ferva ela direitinho para evitar a contaminação por verminose. Segundo, lave cuidadosamente as frutas e verduras e cozinhe bem os alimentos. Isso é extremamente importante, pessoal, porque, como eu já disse, os micro-organismos são muito pequenos, a gente não consegue ver a olho nu, tá bom? Então, lavar ali os alimentos, né? Ter cuidado na preparação deles, garante que a gente pelo menos tenha menos chances de contaminação alimentar, ok? Terceiro, coma apenas carne bem passada. Existem certos vermes que podem estar presentes na carne, tá? Principalmente carne de porco. Se você não cozinhar bem, não
assar bem, você pode acabar se contaminando. E no caso de algum desses vermes, certo? Há um risco ali de realmente morte pelo consumo dele. Quarto, ande sempre com pés calçados, principalmente em certos terrenos, tá? Onde existe uma contaminação, histórica de contaminação com relação à questão de vermes. Quinto, lave as mãos antes das refeições e apoie os hábitos sanitários. A lavagem das mãos é essencial para tudo, não só para os vermes, mas também ali para bactérias, para os vírus, né, que a gente está vivendo durante muito tempo aí com essa questão. Então a gente precisa se conscientizar sobre esses cuidados. Sexto, conserve sempre as unhas cortadas e limpas. Por quê, professor? Para evitar que fiquem sujeiras aqui alocadas, né? E as sujeiras são ótimos lugares para esses bichinhos eles viverem. Você não vai querer, né, que esses bichos que fazem mal fiquem vivendo junto com vocês. Então, limpar direitinho, cortar ali, certo? Para evitar esse processo de contaminação. 7. Mantenha as instalações sanitárias em boas condições de higiene. A gente vai ver hoje na nossa videoaula um vídeo mostrando o que acontece se eu der descarga justamente com a tampa levantada. Vocês vão ver aí, né, que há um risco de contaminação, vai coliforme fecal para tudo que é canto, tá bom? Tá, inclusive aí no Manual do Mundo, quem quiser assistir o vídeo completo, pode ir lá para poder ver, tá bom? Nono, siga corretamente esses conselhos, evitando que os vermes atinjam toda a família, tá bom? Esse aí foi o nosso infográfico aí que eu pesquisei para a internet, tá? O site aqui, ó, está disponível aqui, a fonte, vocês podem verificar direitinho para poder ter esse infográfico em melhores condições, tá bom? Terceiro, pesquise a imagem de uma bactéria ou verminose e desenhe no caderno. Então, a atividadezinha do caderno, para finalizar, você vai pesquisar uma imagem de uma bactéria ou de um verme e vai fazer aí o seu desenhozinho no caderninho de... Agora, fazer a correção do livro de ciência, página 58 a 61. Então, pegue seu livrinho para você poder acompanhar as correções comigo, beleza? Vamos lá. O solo e o esgoto, página 58. Até que profundidade você já escavou o solo? E o que encontrou? Quando escavamos o solo, é comum observarmos diferentes camadas, geralmente mais próximas à superfície. O solo tem a cor mais escura e granulada, granulação fina, e costuma ser rico em humo. Abaixo dessa camada pode haver outra, mais argilosa e avermelhada, semelhante ao barro. Sob essa camada, geralmente, há outra, arenosa e com grãos maiores. Outra coisa que podemos encontrar quando escavamos o solo é a água. Frequentemente é assim que as pessoas fazem poços, cavam o solo até a profundidade em que encontram água. Os poços são muito úteis, sobretudo em locais onde não há um sistema de fornecimento de água encanada. E por falar em água encanada, você já perguntou para onde vai toda a água que passa ali pelos canos de sua casa depois de usada? Toda essa água forma o esgoto. O serviço de coleta e tratamento de esgoto faz parte do saneamento básico de uma cidade. Porém, nos locais sem rede de coleta de esgoto, deve-se construir uma fossa. Há dois tipos de fossa: a seca, ou negra, e a séptica. Na fossa seca, os resíduos são jogados diretamente em um buraco no solo. Isso pode contaminar o solo e as águas subterrâneas. Imagine o problema se a fossa for construída perto do poço do qual as pessoas retiram a água para beber ou para regar uma horta. Por isso, é mais aconselhável construir uma fossa séptica. Na fossa séptica, o esgoto não é liberado diretamente no solo, o que diminui o risco de contaminação do solo e dos lençóis de água subterrâneos. Então, no livro de vocês, página 8, você tem aí o exemplo tanto da fossa séptica, né, quanto da fossa ali seca. Okay? Lembrando, a fossa seca, ela vai jogar todos os detritos, fezes, urina, diretamente no solo. Tá bom? E isso é muito problemático, porque pode aí contaminar os lençóis freáticos. E é claro, quem beber dessa água contaminada pode aí adquirir vermes, né? Ou então ali até mesmo adquirir certas bactérias. Tá bom? Vamos ver agora na página 59 as questõezinhas que são pedidas, e a gente vai fazer a nossa correção juntos. Beleza? Vamos lá. Primeira questão. Observe a fotografia e o esquema mostrando o corte de um solo. Ligue as legendas à camada de solo correspondente
em cada imagem. Então vamos lá. Camada argilosa, ela vai ser ali justamente a camada do meio, tá bom? A camada do meio é a nossa camada argilosa. Camada arenosa é a última camada do solo, ela é mais clarinha, né? Ali vocês podem ver o seu livrinho. E nós temos ali a camada rica em humus, ela é a que fica no topo, é justamente a camada mais fértil, então justamente ali as plantas, elas iniciam, vamos dizer assim, a aparecer, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, pelo esquema do livrozinho, ok? Vamos seguir agora. Segunda questão, ajuda a terminar o texto que um grupo de alunos está elaborando para desenvolver diferentes amostras de solo que observam conforme a imagem abaixo. Descrição da atmosfera de solo. O solo rico em humo que observamos, imagem número 1, tem um aspecto, coloração escura, geralmente granulação fina, né? Entre as partículas podem ser encontrados pedacinhos de plantas ou pequenos seres vivos. Já o solo argiloso, a imagem 2, melhor, a imagem 3, é avermelhado, pode se assemelhar ao barro ou à argila. E os solos arenosos, seria ali a imagem 2, apresenta predominância de grandes grãos bem separados entre si. Okay? Então nós temos aqui, ó, as imagens que vocês estão vendo, elas são justamente muito parecidas com as diferentes camadas que nós temos aqui nesse solo, tá bom? Aqui embaixo você tem uma melhor visão de cada um desses elementos. Terceiro, analise as imagens e converse com os colegas sobre as questões apresentadas abaixo. Depois preenche o quadro respondendo às questões. Então vamos ver. Onde estão sendo lançados resíduos? Na casinha ali, ó, que está lançando diretamente no solo, é a nossa fossa seca, né? Enquanto o outro, onde temos ali o cano, né, esgoto, está lançando diretamente nos rios, tá? Água dos rios. Que obras e instalações você sugere que sejam feitas? Na casinha, a gente pode transformar essa fossa seca, poderia transformar em uma fossa séptica, né? Separar ali, não jogar diretamente no solo, para evitar contaminação. E a parte dos rios, a gente poderia construir uma rede de coleta de esgoto, ou a chamada ETE, certo? Estação de Tratamento de Esgoto. Existe a ETA, Estação de Tratamento de Água, que é a água que vem para a nossa casa, e a ETE, que é a água que sai das nossas casas, ok? Quarto, ajuda a escrever o dicionário científico das crianças, explicando o significado de cada um dos verbetes abaixo. Esgoto, toda a água que é usada em casa, seja no banho, na limpeza de louças ou na descarga de vaso sanitário. Fossa, cavidade do solo ou construção usada para descarga de resíduos e esgoto, pode ser seca ou séptica. E ali nós temos o saneamento básico, que seria o conjunto de serviços que garante a saúde de uma população e a preservação ambiental, incluindo, entre outras coisas, a coleta e tratamento de esgoto. Vou despedindo aqui agora. Não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de comentar aqui esse vídeo e até uma próxima.